Sandro, vamos começar por você. Você não era empresário, você era professor, é isso? Bom dia, muito obrigado pelo convite, Emerson, Davison. Eu era professor de Química nas escolas particulares de Goiânia durante 17 anos. 17 anos. 17 anos dando aula, cursinhos, ensino médio e cursinho, que era o foco que a gente trabalhava, né? Uhum. Dava aula prática também em algumas cidades, inclusive cidade interior. Então eu era químico, além de sala de aula, também de laboratório. Ah, tá. Então não era só professor de. Não era só professor, era técnico também. Não, eu era professor, mas dava aula no laboratório de química das Ah, escolas. Então tá. eu montava os laboratórios, que eu nunca fui só teórico, eu gostava muito da parte prática, né? Aham. E aí comecei trabalhando desde que eu saí da universidade, já dentro da universidade mesmo, já comecei a dar aula em ensino médio e cursinho, e naquela época tinham poucas universidades, então isso fazia com que tivesse muitos cursinhos. Então era bem diferente do cenário de hoje, né? Verdade. Aqui em Goiás eu me lembro que aqui em Goiânia, em Goiás, a gente tinha a Zefego, a Católica antigamente, que não era PUC ainda, e a UFG, basicamente era isso. Depois que veio surgir a UEG, né? Então, você vai falar que eu sou velho, mas não é não, porque naquela época, então, nós não tínhamos essa montante de universidades, principalmente no que se tocava a medicina, né? Uhum. Praticamente, em Goiás não tinha nenhuma medicina particular que eu me lembro. E aí, os cursinhos estavam bem aquecidos, e tinha, inclusive, muitas turmas noturnas naquela época, muitas cursinhos no centro da cidade que tinha 10, 15 turmas de noturno. Uhum. E aí eu dava aula cedo, à tarde e à noite naquela época. Nossa, que loucura. Sandro, e saindo da- das escolas, né, da sala de aula, como que veio essa ideia de montar culinária japonesa? Como que é oriental? E aí, como que surge essa veia empreendedora sua e da Lucila? Então, na realidade, eu sempre tive vontade de montar alguma coisa, Emerson. E sempre, eu e a Lucila, sempre gostamos de cozinhar e receber amigos em casa. E fazer festa, e sempre fomos dessa forma. E um determinado momento, eu estava meio que saturado de sala de aula, cansado, porque é muito estressante. Cheguei a dar aula em 12 escolas ao mesmo tempo, um pouco de aula em cada. E aí no colégio, interessante isso que foi no Colégio Integrado Jaó, do Tucano, era o dono naquela época, Marcos Tucano, e ele criou lá uma escola de gastronomia e teria numa dessas aulas, durante 5 ou 7 dias, se não me engano, 7 encontros, né? Seria culinária japonesa. E eu já dando aula lá, acabei me inscrevendo nessa aula com o professor Pierre naquele momento. E começou mas na realidade, quando eu entrei para essa aula, eu não pensava em montar nada, eu estava entrando para aprender. Porque antes eu havia comprado um livro numa padaria de culinária japonesa. Eu comprei um livro na padaria de culinária japonesa que custou R$ 1,99 naquela época. Era tipo uma coleção que custava R$ 1,99 e tinha várias coleções de culinária tricô, por exemplo. E eu comprei essa revistinha e um dia resolvi fazer. Até a Lucila chegou em casa, eu estava na casa da minha mãe, e ela até olhou que lá e falou: "Você está fazendo comida japonesa?" Eu falei: "Estou enrolando aqui, estou tentando aqui." E aí eu já tinha comprado esse livro, me chamou a atenção. Como eu falei, eu gostava de receber amigos em casa, gosto ainda. E a gente gosta de comer Gosto de comer bastante. japonês também. Japonês também. E aí eu falei: agora eu vou fazer um curso pela primeira vez. E aí, num determinado momento do curso, numa quinta-feira, eu estou voltando para casa. E lá onde a gente mora, é comum nos dias da semana, cada dia da semana, ter uma comida lá dentro do local onde nós moramos. E alguém fazendo e vendendo. E nesse dia a Lucila me ligou e falou assim: traz alguma coisa para comer. E eu peguei e falei assim: não, vamos comer aí. E quando eu cheguei, o pessoal que iria fazer não tinha ido. E aí que me deu a ideia, falou: se eu montar uma comida japonesa em condomínios, em algum Uhum. local, pela facilidade para a pessoa não ter que se locomover, e olha que naquela época nem lei seca tinha ainda, né? Aham. Eu acho que vai de alguma forma. Então foi aí que veio o clique, né? Vamos montar uma comida japonesa, só que você imagina nós dois, estou falando de 2007, montando um negócio que mal tinha fornecedor em Goiânia. Nós devíamos ter em Goiânia, no máximo, 5, 6 restaurantes japoneses. E aí nós começamos dessa forma, aí começamos dentro dos condomínios,
nos condomínios fechados, fazendo comida japonesa cada dia da semana em um condomínio diferente, né? Então era uma logística louca, né? É uma logística complicada, né? Porque todo dia você monta e desmonta. Então é algo bem exaustivo, bem cansativo. Você chegou, Sandro, conciliar a sala de aula e o empreender na culinária japonesa? Durante 8 anos. 8 anos. 8 anos. Aí eu fui fazendo a transição, deixando a sala de aula Aham. e voltando e entrando na culinária japonesa, até porque se você não se dedicar ao seu negócio, ele não vai para frente, a gente sabe disso, né? E os problemas do dia a dia vão tomando conta e você acaba não fazendo nenhum nem o outro direito, né? Nem a sala de aula, que te consome muito, não pela sala de aula em si, mas também porque o professor tem um trabalho muito grande pós-sala de aula, de elaborar prova, de corrigir prova, né? Preparar a aula. Então, o ser professor não é ser professor naquele momento apenas. Aquele momento já não é fácil, né? Aham. E veja que eu estava numa época também que os meninos não tinham WhatsApp e não levavam celular para dentro de sala de aula, né? Aham. Eu sou da época do bilhetinho, ficava rodando No bilhetinho. máximo SMS, né? Que tinha. Nem isso, Nem não isso tinha ainda. isso, não. podia entrar, né? Não Com tinha celular. esse tanto de celular. É, né? não podia entrar em sala